Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos três cargas positivas de mesmo valor, né, igual a 3 microcoulombs, ou seja, 3 vezes 10 na menos 6 coulombs, que elas são colocadas nos vértices desse triângulo, ou seja, nas pontinhas desse triângulo. Todas elas são positivas, nós sabemos que são positivas porque o valor da carga, né, não está sem sinal. Quando é negativo, acompanha o sinal negativo, e quando é positivo, não acompanha sinal nenhum. Então, são três cargas positivas que vão estar sendo colocadas nos vértices desse triângulo. Interessante a gente notar que esse triângulo é equilátero, porque aqui o lado é L, aqui o lado é L, e se a gente juntar L sobre 2 mais L sobre 2, também temos L aqui embaixo, tá? Então, é um triângulo equilátero. E depois nós colocamos essa outra carga, agora de valor negativo, que é indicada como menos 2 microcoulombs, no ponto médio, né, de um desses lados do triângulo. Então, aqui fica L sobre 2 e aqui fica L sobre 2. A alternativa A pede para a gente representar vetorialmente as forças que vão atuar nessa carga aqui, que está fixada nesse ponto médio, né? Como a gente tem uma carga negativa e ao redor dessa carga nós temos três cargas positivas, e a força, né, pela lei de Coulomb aqui, ela é sempre dada entre duas cargas, tensionada, né, diretamente entre duas cargas, então a gente vai ter três forças, vamos traçar três forças que vão estar atuando, tá bem? Eu determinei aqui só a título de análise mesmo a carga 1, a 2 e a 3, só para a gente analisar, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a minha força entre duas cargas, lembra? É de atração quando são de sinais opostos e de repulsão quando são sinais opostos. Atrai sinais opostos, repele sinais iguais, perdão. Repele sinais iguais, tá bem? Iguais. Então, aqui eu tenho, né, se eu quero analisar só nessa carga aqui, ela é negativa e eu tenho três positivas ao redor, ou seja, todas essas positivas vão estar atraindo essa carga negativa. Então, entre o mais e o menos aqui, né, vai existir uma força atraindo para a carga que está a mais. Entre essas duas aqui vai existir uma força atraindo para ela, e entre essas duas vai existir uma força de atração para ela. Então, assim a gente já, né, desenhou aí as três forças, representou verticalmente todas as forças que vão estar atuando sobre Q0. Aí na alternativa B, está pedindo para calcular o valor da força resultante sobre a carga e representar vetorialmente a força. Aqui eu fiz certinho para você ver que vai ser o mesmo valor, né? Mas você poderia notar que entre a carga 2 e essa aqui 0, e entre a carga 3 e essa aqui 0, nós temos a mesma distância, que é L sobre 2, nós temos os mesmos valores de carga, já que aqui é um único valor de carga, e as cargas que são colocadas nos vértices são de mesmo módulo, então o meio é o mesmo, as cargas são as mesmas e a distância é a mesma, ou seja, o módulo da força para 2 e para 3 será igual, será de mesmo valor, né? F2 vai ser igual a F3. Contudo, na força, né, a força é uma grandeza vetorial, tanto que o enunciado ali já pede represente vetorialmente. Se é uma grandeza vetorial, nós não podemos achar a resultante somando escalarmente, né? Simplesmente pegar os valores e somar. Nós temos sempre que fazer a soma vetorial. A soma vetorial de dois vetores com sentidos opostos, né, é igual à subtração. Então, se a gente faz F2 menos F3 para achar a força resultante, e sendo F2 igual a F3, então elas acabam se anulando e o resultado é zero. Então, a força 2 e a força 3, por ter mesmo valor, mesma direção e sentidos opostos, elas acabam se anulando, restando apenas a força F1. Então, se você quisesse fazer mais rapidinho, né, você poderia simplesmente calcular o valor da força F1 e já teria aí tranquilamente o resultado. Mas eu vou calcular aqui para você o valor de todas as forças para você ver que a força é realmente igual. Para a força 1, qual é a distância? A distância é igual à altura, né, desse triângulo equilátero. Você poderia lembrar, basicamente, aí, que para um triângulo equilátero, a altura é igual a L raiz de 3 sobre 2, ou dá para fazer, né, na dedução por Pitágoras mesmo. Então, aqui, ó,
eu tenho esse H, como é uma altura, né? Propriedade do triângulo equilátero no ponto médio é o mesmo ponto da altura, então faz 90 graus aqui. Fazendo 90 graus, nós temos um triângulo retângulo aqui, então eu posso aplicar Pitágoras. L ao quadrado é igual a L sobre 2 ao quadrado mais a altura ao quadrado, né? Que é os catetos, mas igual a hipotenusa. Então, L ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre 4, elevando isso aqui ao quadrado, né? Fica L ao quadrado sobre 4, mais H ao quadrado. Então, H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Faz aqui a subtração de frações, né? E você vai ter 3L ao quadrado sobre 4. Que se você tirar a raiz, vai ficar L raiz de 3 sobre 2, que é igual à mesma fórmula que eu li ali em cima, tá? Mas sabendo a altura ao quadrado já tá bom. Porque aqui na fórmula, né, pela lei de Coulomb, nós sabemos o meio, que é o vácuo, 9 vezes 10 dá 9. As duas cargas, nós temos os valores, 3 microcoulombs para carga 1 e 2 microcoulombs para Q0. E a distância é a altura, então, ao quadrado, né, que a distância está ao quadrado. Então, a altura ao quadrado é exatamente o que eu tenho aqui, 3L ao quadrado sobre 4. Então, eu só venho aqui e substituo, né? Força é igual a K, que é 9 vezes 10 dá 9, as duas cargas, 3 microcoulombs e 2 microcoulombs, e a altura ao quadrado. A altura ao quadrado é 3, aqui ó, 3L ao quadrado sobre 4. Então, fica 3 vezes L ao quadrado, o lado é 3 centímetros, 3 vezes 10 dá menos 2 metros, sempre tem que estar em metros por causa do sistema internacional, dividido para 4. Lembra a divisão de fração? Na fração de baixo, inverte e multiplica pela de cima. Então, fica força igual a 9 vezes 2 vezes 3 vezes o 4, né? Porque essa parte vai inverter e multiplicar aqui em cima. Vezes aqui, fazendo as potências, 10 na 9 vezes 10 na menos 6. Soma os expoentes, 9 menos 6 fica 3. Daí, 10 na 3 vezes 10 na menos 6, soma o expoente, 3 menos 6 dá menos 3, então o resultado aqui é 10 na menos 3. Aqui, né, fica 3 vezes 3 ao quadrado dá 9, 10 na menos 2 ao quadrado dá 10 na menos 4. Tem 3 aqui e aqui em cima, tem 9 aqui e aqui em cima, corta, fica 2 vezes 4 dá 80, 10 na menos 3 dividido para 10 na menos 4, subtrai os expoentes, né, fica menos 3 menos menos 4, que dá 1. Né, que daí fica 4 menos 3. Aqui dá 1, 10 na 1 é igual a 10. 8 vezes 10 é igual a 80 newtons. Então, a resultante aqui, força F1 é igual a 80 newtons. Aí, a força 2. É um pouquinho mais tranquilo essa. Aqui, para essas duas cargas, né? O meio é o vácuo, 9 vezes 10 dá 9. A carga aqui, 3 microcoulombs. A carga aqui, 2 microcoulombs. E a distância é L sobre 2. O lado é 3 vezes 10 dá menos 2, dividido para 2. Isso aí tudo eleva ao quadrado. Novamente, você precisa fazer, né, a divisão de frações. Aqui, 2 ao quadrado fica 4, então já inverte e o 4 aparece aqui multiplicando. Então, 9 vezes 3 vezes 2, o 4 que estava ao quadrado, né? Que passou aqui para baixo, inverteu e multiplicou pela parte de cima. 10 na 9 vezes 10 na menos 6 vezes 10 na menos 6 dá 10 na menos 3. 3 ao quadrado dá 9. 10 na menos 2 ao quadrado dá 10 na menos 4. 9 em cima, 9 embaixo, corta. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 4, 24. 10 na menos 3 com 10 na menos 4 dá 10. 24 vezes 10, 240 newtons. Para F3 é a mesma coisa, né? Nós temos aqui o meio, que é o vácuo, a carga, que é 3, e a carga, que é 0. E a distância também é L sobre 2, que vai ficar exatamente a mesma coisa. Algebrando dá 240 newtons. Então, eu tenho 240 newtons para cá, 240 newtons para cá. Como está em sentidos opostos, mesma direção, acaba se anulando. Como se eu puxasse para a direita com 240 newtons, para a esquerda com 240 newtons. A resultante é 0. Então, a única resultante obtida pela soma vetorial é igual a F1, que é igual a 80 newtons. E assim a gente tem a resposta.